Olá, Jadson, seja muito bem-vindo, meu produtor do coração, que eu tenho aqui a oportunidade de compartilhar e já agradecendo, viu? Muito obrigada por esses dias, por essa parceria, por essa cumplicidade, por essa dedicação que você teve junto conosco aqui nesses dias em COB 2022 e de coração. Todos nós somos muito gratos a você por todo o trabalho que você desenvolveu. Mas, já que você desenvolveu um belíssimo trabalho aqui, né, como um voluntário do Fala Comitê, tenho certeza que você tem muito aqui a registrar sobre o seu trabalho lá no CBH, do qual você participa. Fala um pouquinho. Eu que agradeço, Karina. Um grande prazer poder estar aqui com você, lhe auxiliando no Incob 2022, hashtag Fala Comitê. Está sendo meu primeiro comitê, uma experiência única. E para mim está sendo uma escola de aprendizado, não só como presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas de Manaus, Amazonas, mas também como produtor de vocês, em poder estar aqui, né? Então, assim, está sendo um show de experiências, muitas histórias, né? Aqui a gente por dia entrevistou mais ou menos uns 17 a 18 comitês por dia, né? Então, assim, foi muito bom poder participar e ouvir todos os relatos, muitas experiências. E eu, como um bom rapaz do norte, podendo vir representar o meu estado, né? E a gente sabe que, falando de recursos hídricos, a gente fala de um problema amplo. A gente sabe que todos os estados enfrentam esse problema de recursos hídricos e Manaus não é diferente, apesar de que muitos acharem que Manaus, por ser uma ilha rodeada de água, acha que a gente não tem conflito, mas a gente tem sim conflito. Nossos conflitos não é por escassez de água, graças a Deus. Nossos conflitos em Manaus é por mau uso da água, né? Então, eu tô na minha segunda gestão como presidente do comitê do CBH-TA de Manaus e agora com um grande avanço, uma grande vitória para toda a diretoria do comitê atual e para todos os membros, e não só os membros, mas também para toda a sociedade e usuários de recursos hídricos dali da bacia do Rio Tarumançu, que nosso tão sonhado plano de bacias foi aprovado. E a gente, né, vai começar os trabalhos e deixo aqui o meu manifesto para Ana, e a gente está com a lei aí que é a política, que é a PRN, né, que é o plano de recursos hídricos, e a Ana ela precisa dar uma atenção aos comitês em relação ao plano de bacia. Afinal de contas, esse estudo é um estudo que ele faz o norteamento de todos os conflitos, né? Ele vai dizer a capacidade física, a capacidade hídrica de cada espelho d'água desse. E a gente acredita que o plano precisa ser visto com outros olhos. Os comitês de bacias do Brasil que não têm plano de bacias aplicado, a gente pede uma ajuda da Agência Nacional para que dê uma atenção a mais para esses comitês que estão espalhados pelo Brasil afora, que estão sem um plano de bacias. Que dê um suporte maior, né? Que dê um suporte maior. E como é que você tem visto as ações que estão sendo estabelecidas? Que eu digo que aqui no Fala Comitê a gente teve também a oportunidade de produzir um vasto material e que com certeza vai contribuir aí, né, pós-Incob 2022, aí com alguns dias, com produções e com material sendo alimentado de uma gama muito grande. Que eu posso dizer que foi como se a gente estivesse em diversas palestras ao longo de um dia só, né? Mas o que você está vendo dentro do Incob 2022 e o que você leva do Incob 2022 para o seu CBH? Então, eu acho que aqui foi assim uma das maiores experiências minhas nesses 6 anos de comitê, porque aqui a gente tem a oportunidade de aprender e receber o partilhamento de todas as histórias dos outros comitês do Brasil. E quando a gente fala das ODSs,
a gente não fala só do objetivo 6, que é água e saneamento, a gente fala dos 17 objetivos que a gente tem a cumprir, né, que é essa agenda até 2030. E eu, como um bom ativista, inclusive mando um alô para todos os voluntários do projeto lá de Manaus, no projeto do qual a gente atua, que é o projeto Remada Ambiental, e o Festival Tarumã Live. Mais de 5.000 voluntários já passaram pela nossa casa e todos nós nos preocupamos, apesar de estarmos arrodeados de água potável, água boa, que ainda não está poluída, mas a gente tem a ODS 6 implantada na gente, porque a gente acredita sim que água e saneamento é um dos principais desafios dos comitês, e eu acho que nem só dos comitês, e também dos governantes atuais, né? Governo federal, governo estadual. E assim, o que eu vejo, o que eu vou levar para casa como experiência do INCOB é principalmente uma coisa que eu percebi, que acredito eu que todos os comitês, são quase 240 comitês que estão participando do INCOB, o INCOB ele precisava ser mais exposto. Os governantes, prefeitos, governadores de cada estado, eles deviam vir participar do INCOB, para eles entenderem o tamanho do desafio que é o INCOB e do Fórum Nacional de Recursos Hídricos, né, o Fórum Nacional de Comitê de Bacias, que tem como também principal desafio coordenar todos esses comitês. Então, muitos estados, os governantes, o governo e a prefeitura faz vista grossa, e alguns comitês têm um desafio muito grande além de ter o desafio de estar ali à frente como gestor daquele espelho d'água, e tem também um desafio dentro do seu estado com as dificuldades que o próprio estado nos limita. Então aqui a gente deixa também esse manifesto para que os governadores de cada estado possam vir para cá e participar desse evento tão lindo, né? Que aqui, por definitivamente, são pessoas que todas seguram na mão da outra e todas militam pelos recursos hídricos, né? Então, é muito importante a gente salientar que sem a água não vivemos. A água, ela faz parte da nossa vida. É isso aí. E dentro do cenário que você colocou, você pondera muito bem sobre a importância de ampliar a participação do incentivo e da integração das partes, né? Seja do poder público, seja dos usuários de recursos hídricos, ou até mesmo da sociedade civil. E é muito interessante esse seu registro, porque a gente percebe o quanto que dentro dessa integração todos ganham, né? Todos ganham. E, inclusive, quem está na ponta que ainda não sabe nem o que é um comitê. Então, eu queria que você deixasse aí um recado, um legado do INCOB 2022, para que a gente pudesse estar compartilhando experiências e para que todos os nossos amigos e amigas que estão através também da rede social possam estar te ouvindo. Eu, como bom representante da sociedade civil, venho aqui e falo, nós, sociedade civil, precisamos nos fortalecer, nos unir, porque a sociedade civil, na maioria das vezes, em alguns estados, eles fazem mais que o próprio estado, né? A gente tem a Política Nacional de Resíduo Sólido, a gente tem a Lei da Logística Reversa, que são leis. A Política Nacional de Resíduo Sólido ela tem 10 anos, mas é uma lei que não é aplicada, né? Então, as pessoas que militam com projetos sociais e socioambientais, que são representantes de sociedade civil, a cada ação dessa, eles se fortalecem, né? Então, assim, a gente quer também que o INCOB seja visto não só pelos usuários de recursos hídricos, a gente quer que o INCOB seja visto para o mundo todo, para o Brasil todo. A gente sabe que, para a maioria das pessoas, a sociedade brasileira não sabe o que é o INCOB. Então, acredito eu que a cada ano que o INCOB vai avançando, eles vão se preocupando em poder, de uma forma clara, que a sociedade conheça o que é o INCOB, conheça o que é os comitês. Afinal de contas, os comitês são os principais gestores dos recursos hídricos do Brasil, né? Então, assim, a pessoa está lá em casa tomando banho, bebendo a água dela, mas ela não sabe que por trás existe um corpo de pessoas trabalhando para que essa água chegue na casa dela. Então, eu deixo aqui o meu salve
para essa experiência linda que eu vivi aqui no Incob 2022, em poder estar com você, em poder lhe auxiliar como seu produtor. Então, foi uma experiência linda e agradeço. Isso, sou gratidão. Com certeza vamos ter muitos outros Incobs, vamos ter muitos momentos do Fala Comitê que a gente vai poder também estar trocando essa experiência, mas acima de tudo, eu acho que a gente sai daqui com um grupo muito formado e coeso e consolidado. Muito obrigada. Obrigado. Até o próximo.